Catherine Walsh tinha 22 anos e se sentia invisível havia meses na agência de publicidade Meridian Communications, Chicago. Como estagiária de marketing, seus dias eram preenchidos com tarefas rotineiras que ninguém apreciava. Fotocópias intermináveis, pastas para organizar, e-mails automatizados para responder. Ela aprendera a voar sem ser notada, a não ocupar espaço porque quanto menos barulho fizesse, menos críticas receberia. Seus colegas mal sabiam seu nome. Alguns a chamavam simplesmente de Copy Girl, garota das cópias. O que ninguém no escritório sabia era que Catherine era fluente em língua americana de sinais, uma habilidade que aprendera não por curiosidade, mas por amor ao irmão mais novo, Danny, que nascera surdo. Para ela, aquela língua era uma ponte familiar, não uma ferramenta de trabalho. Por isso, ela nunca imaginou que um dia esse conhecimento mudaria completamente o curso de sua vida. Aquela manhã parecia idêntica a todas as outras. Até que ela foi enviada à recepção para ajudar com a sobrecarga de chamadas. Catherine estava organizando algumas pastas quando notou um homem mais velho, vestindo um terno simples, mas impecável, parado no saguão. Seu comportamento elegante contrastava com o desconforto de seus gestos. Ele tentava se comunicar com a recepcionista, mas cada palavra que ela dizia era recebida com um muro de silêncio. O velho movia as mãos timidamente, usando sinais que passavam despercebidos por todos, exceto Catherine. Ela reconheceu imediatamente aqueles movimentos. Era a SL. E de repente, a lembrança do irmão, ignorado tantas vezes em situações semelhantes, apertou seu peito. Sem pensar duas vezes, ela deixou de lado a timidez e decidiu intervir. Catherine aproximou-se cautelosamente, temendo que alguém a repreendesse por abandonar suas funções, mas não podia simplesmente ignorar. Apresentou-se em linguagem de sinais e instantaneamente viu os olhos do homem brilharem de alívio. Sua atenção se transformou em gratidão, e ele começou a responder com entusiasmo. Essa conexão imediata rompeu a barreira do silêncio que o isolava dos demais. Enquanto os funcionários continuavam sua rotina, alheios ao que estava acontecendo, Catherine manteve uma conversa fluida com o visitante que, pela primeira vez naquela manhã, não se sentia mais invisível. O velho explicou, por meio da linguagem de sinais, que viera visitar o filho, mas que não tinha hora marcada e fora tratado como um incômodo. Catherine ouviu. Patient man, traduzindo mentalmente cada expressão com delicadeza. Ofereceu-se para acompanhá-lo e, embora duvidasse que estivesse tomando uma decisão arriscada, guiou-o pelos corredores da empresa. Durante o tour improvisado, mostrou-lhe os escritórios e apresentou-o a alguns funcionários, interpretando as interações com a desenvoltura de alguém que havia feito a ponte entre dois mundos a vida toda. Sem que ela soubesse, esse ato altruísta estava sendo observado à distância por Michael Hartwell, CEO da Meridian. Enquanto Catherine caminhava pelos corredores com a visitante, o supervisor começou a ouvi-la com desaprovação à distância, claramente incomodado por vê-la se desviar das tarefas que lhe foram atribuídas. No entanto, ela optou por se concentrar no homem que caminhava ao seu lado. Ele lhe disse, com mãos trêmulas, mas firmes, que seu nome era Robert Hartwell e que frequentemente se sentia deslocado, mesmo em espaços que deveriam lhe parecer familiares. Catherine assentiu, traduziu algumas frases para funcionários curiosos e sorriu para tranquilizá-lo de que ele não estava sozinho. O que ela não sabia era que aquele velho não era um visitante qualquer, mas o próprio pai do CEO. Se você continuar lendo até aqui, me diga nos comentários de onde você está nos acompanhando. Robert, sentindo-se ouvido e valorizado, começou a se abrir mais durante o passeio. Contou a Catherine histórias de sua vida, sobre como muitas vezes teve que se adaptar silenciosamente a um mundo que parecia não ter sido feito para ele, enquanto Catherine traduzia e o apresentava aos outros. Sentiu uma inesperada sensação de orgulho. A habilidade que sempre considerara inútil no trabalho se transformou em uma ponte que humanizava todos ao seu redor. Até mesmo alguns funcionários, que inicialmente o olhavam com estranheza, começaram a sorrir e a demonstrar interesse pelo que ele dizia. A energia da atmosfera mudou completamente em poucos minutos. A supervisora, no entanto, não.
via a cena com bons olhos. De sua mesa, observava cada passo de Catherine, com crescente impaciência anotando-o em um caderno, e suspirando exageradamente. Para ela, uma estagiária deveria se limitar a tarefas mecânicas e obedientes, sem nunca tomar a iniciativa ou se desviar do protocolo. À medida que Catherine acompanhava Robert casualmente, a rigidez da supervisora parecia se tornar mais evidente. A jovem não percebeu totalmente, mas o contraste entre a empatia de seu gesto e a indiferença de sua superiora começou a pintar o quadro de um confronto inevitável. Michael Hartwell tinha acabado de sair de uma reunião no andar de cima quando, através da janela de vidro que dava para o corredor central, notou algo incomum. Seu pai caminhava casualmente ao lado de uma jovem que ele mal se lembrava de ter visto no escritório. Michael parou em silêncio, observando como Catherine interpretava cada gesto com naturalidade e como Robert ria com uma expressão que raramente demonstrava em público. Aquela cena o comoveu, pois ele vinha tentando se aproximar do pai há anos, sem conseguir transpor o abismo emocional que os separava. E agora, de repente, um estagiário desconhecido parecia ter encontrado a chave. Enquanto isso, Catherine continuou seu tour improvisado, sem saber que tinha UKU como espectador. Sua mente estava focada na experiência de Robert, em fazê-lo se sentir parte do lugar e não um empecilho. Cada palavra traduzida, cada sorriso compartilhado eram pequenas vitórias que se somavam a um momento único. Ao retornar ao saguão, Catherine sentiu que havia feito a coisa certa, embora uma parte dela temesse a repreensão iminente de seu supervisor. Ela não sabia que aquele dia mudaria não apenas seu relacionamento com a empresa, mas também o de um pai com seu filho. Ao retornar ao saguão, a tensão era evidente. A supervisora levantou-se abruptamente, cruzou os braços e lançou um olhar de reprovação a Catherine. Diante de todos, acusou-a de abandonar suas funções sem autorização e de querer atenção com um ato desnecessário. Catherine sentiu um nó na garganta. O calor subiu ao seu rosto, e a vergonha de ser exposta daquela forma a deixou sem palavras. Robert tentou intervir com sinais, mas ninguém mais conseguia entendê-lo. A jovem, dividida entre se defender e protegê-lo, mal conseguiu gaguejar uma explicação. Foi então que a cena tomou um rumo inesperado. Michael Hartwell, que testemunhara tudo, deu um passo à frente com passo firme. Sua mera presença silenciou imediatamente o murmúrio no saguão. Em voz clara, interrompeu a supervisora e explicou que Catherine não fizera nada de errado. Pelo contrário, ela demonstrara exatamente o tipo de valores que a empresa deveria promover: respeito e dignidade por todas as pessoas, independentemente de sua posição ou circunstância. O silêncio que se seguiu foi marcado pela surpresa. Ninguém esperava que o próprio CEO interviesse para defender uma mera estagiária. Naquele momento, Michael se virou para o pai. Para surpresa de todos, começou a se comunicar com ele usando alguns sinais básicos que aprendera em particular, mas nunca ousara exibir em público. Robert o encarou com os olhos vidrados, incapaz de conter a excitação ao ver o filho finalmente se esforçando para entrar em seu mundo. A tensão que marcara o relacionamento deles por anos se dissipou em segundos, quando Michael estendeu a mão e o abraçou com força, no meio de um saguão cheio de funcionários observando em silêncio. Catherine, ainda incrédula, sentiu que estava testemunhando algo muito maior do que uma simples interação de trabalho. Foi um momento repleto de humanidade. Vários funcionários desviaram o olhar para esconder as lágrimas, enquanto o supervisor, agora sem palavras, recuou, visivelmente desconfortável. Catherine não precisava de reconhecimento. Ver um pai e um filho reconstruindo uma ponte quebrada já era recompensa suficiente. E se essa parte também te emocionou, compartilhe com alguém próximo. Nunca sabemos quem uma história real como essa pode inspirar. Após alguns segundos de silêncio absoluto, Michael se virou para Catherine e apontou claramente na frente de todos. Ele disse que o que havia testemunhado não era falta de disciplina, mas um exemplo de liderança humana, algo que a empresa precisava desesperadamente. Suas palavras chocaram todos os presentes, que ainda tentavam se conformar com o ocorrido. Catherine, com o coração acelerado, mal conseguia acreditar no que ouvia. Ela preparada para uma repreensão ou até mesmo para a perda do emprego, mas em vez disso,
O CEO a reconhecia publicamente como alguém que havia feito a coisa certa, mesmo contra as regras. Naquele exato momento, Michael tomou uma decisão inesperada. Anunciou que queria criar um novo cargo na agência, um cargo que até então não existia. Chamou-o de diretora de acessibilidade e inclusão e declarou que Catherine era a pessoa certa para ele. Os funcionários se entreolharam, incrédulos, enquanto ela permanecia imóvel, sem saber se aquilo era real. A jovem, que até poucos minutos antes havia sido ignorada por quase todos, agora estava no centro das atenções. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu que suas habilidades em língua de sinais tinham imenso valor, não apenas para ela e seu irmão, mas também para transformar todo um ambiente de trabalho. Catherine levou alguns segundos para reagir, como se as palavras não fossem dirigidas a ela. Sua primeira sensação foi de absoluta incredulidade. Como uma estagiária, invisível até aquele momento, poderia receber tal oferta na frente de todos? Sentiu um calor percorrer seu corpo, uma mistura de constrangimento, nervosismo e uma centelha de orgulho que não sentia há muito tempo. Embora seu instinto fosse recusar, por medo de não estar à altura da tarefa, o olhar agradecido de Robert e a firmeza calma de Michael a fizeram entender que aquela oportunidade não dizia respeito apenas a ela, mas a algo muito maior. Quando finalmente conseguiu articular uma resposta, Catherine aceitou com a voz trêmula, ciente de que aquele gesto abria um caminho completamente novo em sua vida. Os aplausos espontâneos de alguns colegas, somados ao silêncio constrangedor de outros, marcavam o contraste de uma empresa que estava prestes a mudar. Michael, satisfeito, encerrou a cena, deixando claro que não toleraria mais atitudes de desprezo em relação a ninguém. Catherine, ainda processando o ocorrido, saiu com a sensação de que, aquele dia, que começara como qualquer outro, havia se tornado o ponto de virada mais importante em sua vida. Os dias seguintes foram uma mistura de velocidade vertiginosa e aprendizado acelerado. Catherine passou de preparar cópias em um escritório monótono a se reunir com executivos e propor mudanças que pareciam impossíveis apenas uma semana antes. Sua incerteza inicial colidiu com a magnitude da tarefa, mas a confiança de Michael nela e o apoio constante de Robert a lembraram de que ela não estava sozinha. Pela primeira vez, ela se manifestou em reuniões, e embora suas mãos suassem e sua voz tremesse, falou com a confiança de alguém que defende uma causa justa e pessoal. O primeiro grande passo foi convencer a empresa a instalar sistemas de alerta visual em todos os escritórios para que funcionários surdos e com deficiência auditiva pudessem ser integrados de forma equitativa. Não foi fácil. Alguns executivos consideraram uma despesa desnecessária. Mas Catherine, munida das experiências que havia compartilhado com seu irmão Danny, apresentou exemplos concretos impossíveis de ignorar. Vendo a convicção em seus olhos, muitos começaram a entender que não se tratava apenas de cumprir uma regra, mas de transformar a cultura corporativa em algo mais humano e empático. Com o tempo, Catherine organizou workshops obrigatórios de conscientização, onde funcionários de todos os níveis aprenderam o básico da língua de sinais e compartilharam dinâmicas para se colocarem no lugar de pessoas com diferentes habilidades. O que inicialmente gerou resistência e murmúrios acabou se tornando um espaço de descoberta. Alguns funcionários confessaram que nunca haviam considerado o quão difícil algo tão banal como uma reunião poderia ser sem um intérprete. Aos poucos, as barreiras invisíveis começaram a cair, e o ambiente de trabalho se tornou mais acolhedor e respeitoso. Uma das mudanças mais visíveis ocorreu durante eventos corporativos. Catherine insistiu na presença de intérpretes de língua de sinais em todas as apresentações importantes. E essa decisão não passou despercebida. Clientes e parceiros começaram a elogiar a nova política, considerando-a um exemplo de modernidade e responsabilidade social. O que parecia um detalhe simbólico tornou-se uma marca registrada da Meridian Communications. Catherine, que antes se escondia atrás das impressoras,
agora caminhava de cabeça erguida, ciente de que cada esforço tinha um impacto real não apenas na empresa, mas na vida de muitas pessoas. O impacto das iniciativas de Catherine foi sentido não apenas na empresa, mas também na vida pessoal de Michael Hartwell. Inspirado pela naturalidade com que ela se comunicava com o pai, ele começou a frequentar aulas formais de língua de sinais e a reservar um tempo semanal para praticar. No início, os gestos dela eram estranhos, mas Robert os recebeu com infinita paciência, orgulhoso de ver o filho finalmente rompendo a distância que os mantinha separados há anos. O relacionamento deles começou a se reconstruir, e essa mudança era evidente até mesmo para aqueles ao seu redor. Os funcionários da agência logo se acostumaram a ver o CEO e seu pai compartilhando almoços no refeitório principal. Algo antes impensável. Michael, que costumava ser distante e reservado, agora era visto sorrindo genuinamente enquanto lutava para se comunicar em linguagem de sinais, mesmo quando cometia erros. Robert, por sua vez, havia se tornado uma figura querida no escritório, cumprimentando a todos com a confiança de alguém que finalmente sentia que pertencia àquele lugar. Catherine assistia a essas cenas com emoção, entendendo que sua intervenção naquele saguão havia sido o ponto de partida para uma transformação muito mais profunda do que ela jamais imaginara. 6 meses depois, os esforços de Catherine e de toda a equipe se refletiram em um acontecimento inesperado. A empresa foi indicada a um Prêmio Nacional de Inclusão Corporativa. O que inicialmente parecia uma série de ajustes internos acabou sendo reconhecido como uma mudança cultural exemplar. Quando a Marie Dion foi anunciada como vencedora, Catherine foi convidada a subir ao palco representando a empresa. Enquanto caminhava sob aplausos, ela se lembrou de todas as vezes em que se sentiu invisível, e esse contraste a encheu de força renovada. Ela não era mais a garota da cópia. Era uma profissional respeitada que havia transformado um espaço inteiro com um ato de empatia. No palco, com o prêmio nas mãos, Catherine se permitiu respirar fundo e olhar para a plateia. Robert e Michael estavam na primeira fila, sorrindo orgulhosamente. Vê-los unidos, compartilhando aquele momento como uma família, a comoveu quase tanto quanto o próprio reconhecimento. Durante anos, ela duvidou de seu próprio valor, acreditando que nunca corresponderia às expectativas em um mundo competitivo. Mas naquele dia, ela entendeu que o que a tornava diferente era exatamente o que a tornava valiosa. Ela recuperou uma parte de si mesma que havia mantido escondida sob a insegurança e, pela primeira vez, sentiu-se completa. Ao retornar para casa após a cerimônia, Catherine encontrou Danny esperando por ela com um enorme sorriso no rosto. Ele acompanhava todas as notícias sobre o prêmio e não conseguia esconder seu orgulho. Com gestos rápidos e entusiasmados, ele disse que nunca duvidou dela, que sempre soube que a habilidade que compartilhavam era um dom, não um fardo. Catherine o abraçou com força, sentindo que todo o trabalho duro deles agora tinha um significado muito mais profundo. Não só havia mudado sua vida profissional, mas também dera ao irmão um motivo para sonhar alto. A partir de então, Catherine começou a convidar Danny para algumas atividades da agência, onde ele era recebido com respeito e curiosidade pelos funcionários. Tendo crescido lidando com a indiferença da sociedade, ele se surpreendeu ao ver um escritório corporativo feito sob medida para pessoas como ele. Cada visita se tornou um lembrete do motivo pelo qual Catherine aceitou o cargo, porque por trás de cada ajuste, de cada política de inclusão, havia histórias humanas que mereciam ser contadas e valorizadas. Para ela não havia vitória maior do que ver a dignidade do irmão refletida no ambiente que ela ajudara a construir. Com o passar dos meses, a transformação de Catherine tornou-se mais evidente, não apenas na empresa, mas também em sua vida pessoal. Ela aprendeu a confiar em sua voz e em suas decisões, deixando para trás o medo constante de errar. Colegas que antes a ignoravam começaram a buscar sua opinião e a trotelá com respeito, reconhecendo o impacto de suas ações. Ela, que carregava inseguranças em silêncio desde a faculdade, agora podia olhar para trás e ver claramente como um único dia
uma escolha aparentemente insignificante havia mudado todo o curso de seu destino. A história de Catherine se tornou uma inspiração dentro e fora da Meridian Communications. Não faltaram pessoas que a convidavam para palestrar em universidades ou outros fóruns empresariais sobre inclusão e acessibilidade. Embora hesitante no início, com o tempo, aprendeu a compartilhar sua experiência com naturalidade, explicando que não se tratava de um plano calculado, mas sim de um ato espontâneo de empatia. Esse detalhe foi o que mais repercutiu nas pessoas. Entender que não é preciso ter um cargo importante para criar uma mudança real. Basta ousar ver e ouvir aqueles que todos ignoram. Daquele dia no saguão, nunca lhe saiu da cabeça. Catherine entendia que a vida pode mudar em questão de minutos e que, muitas vezes, a verdadeira coragem se demonstra em gestos simples e aparentemente insignificantes. Se não tivesse prestado atenção àquele velho solitário, talvez ainda fosse invisível em um escritório que jamais teria reconhecido seu potencial. Agora, porém, ela tinha um propósito claro e uma nova identidade, construída com base na empatia e na convicção de que toda pessoa merece ser tratada com dignidade. Com Danny ao seu lado e o respeito que conquistara no ambiente profissional, Catherine finalmente encontrou a segurança que buscava há anos. Sua história, que começou como a de uma estagiária insegura, terminou como a de uma mulher que abriu portas para outras pessoas e ensinou a uma empresa inteira o verdadeiro significado da inclusão. Olhando para o futuro, ela sabia que ainda enfrentaria desafios, mas também entendia que nunca mais se sentiria invisível. Aprendera que sua voz importava e que até mesmo uma simples saudação em linguagem de sinais poderia transformar destinos inteiros.